Os líderes dos Estados-membros da União Europeia foram convidados para uma reunião informal em Bruxelas pelo chefe do Conselho Europeu, Antônio Costa. Os principais tópicos da reunião são o fortalecimento da defesa europeia e o apoio militar à Ucrânia. Como explicou Antônio Costa, o formato da reunião implica apenas uma discussão aberta. No entanto, ela servirá de base para futuras decisões da Europa. Obviamente, temos que fazer mais, pois há uma guerra em grande escala acontecendo na Europa e a Rússia não mudou seus objetivos. Minha posição em relação à Ucrânia continua a mesma há 3 anos. Eles precisam vencer essa guerra. E se deixarmos a Rússia vencer a guerra, digo-lhes com toda a franqueza, Putin continuará. Eles vão seguir em frente. E talvez até criemos uma situação mais favorável para eles do que a atual. Porque se terminarmos essa guerra agora com algum tipo de conflito congelado, um cessar-fogo, isso dará à Rússia a chance de voltar, mobilizar mais recursos, mais pessoas e talvez atacar outro país na Europa. A Europa não deve demonstrar fraqueza, diz o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Anteriormente, ele disse que no futuro, a cota de defesa dos países membros da aliança será muito maior do que 2% do PIB. Rutte apoia a posição do presidente do CMEU de aumentar os investimentos militares. Entre os países membros da OTAN, a Polônia e os estados bálticos são os que mais gastam em defesa. Em comparação, Varsóvia aloca mais de 4% do PIB para esse fim. A Itália gasta 1,5%. Precisamos aumentar os investimentos em defesa e ampliar a produção militar. Este ano vamos definir o nível exato de gastos com defesa, com base nas metas de capacidade. No momento, estamos avaliando a diferença entre a situação atual e onde deveríamos estar para cada um dos aliados. O primeiro-ministro finlandês acredita que a questão mais importante para a União Europeia é aumentar os gastos com defesa para combater a ameaça russa. É de fundamental importância para mim que iniciemos hoje discussões reais sobre como podemos e quanto podemos fortalecer, quanto estamos preparados para fortalecer nossa defesa comum, porque a Rússia será uma ameaça constante para os países europeus e para a União Europeia. Meu governo está aberto a diferentes tipos de decisões, inclusive decisões financeiras, sobre como podemos financiar a defesa comum. Essa é a questão mais importante. Na cúpula informal, os líderes da União Europeia também discutiram as intenções do presidente do EUA, Donald Trump, de impor tarifas sobre as importações de produtos europeus. Anteriormente, Washington impôs tarifas de 25% sobre o Canadá e o México e de 10% sobre a China. Se taxas semelhantes forem impostas aos produtos europeus, a Europa terá que retaliar, disse o presidente francês Emmanuel Macron. Se formos atacados em questões comerciais, a Europa, como uma potência autônoma, precisará se fazer respeitar e, portanto, reagir. De acordo com Trump, o déficit comercial dos Estados Unidos com a União Europeia chegou a 300 bilhões de dólares. Cristina Dombrovska, para o canal Freedom.